meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o programa Cidade na Rede desta semana, sempre com convidados especiais, temas dos mais diversos. Quero agradecer muito a sua audiência aqui com a gente. E hoje, olha, serviço público. É isso mesmo, você que tem dúvida, você está com problema. Eu trouxe aqui o advogado doutor Nelson Montini para falar sobre direitos. Porque, lógico, existem os deveres que temos que cumprir, mas também temos os nossos direitos. Doutor, muito obrigado em participar aqui com a gente, poder dividir um pouco do seu conhecimento com os nossos telespectadores. Obrigado. Eu quero já começar falando, sabe o quê? Sobre serviço. Porque no Brasil é o seguinte, a gente aprendeu aquela coisa, paga, 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 paga e paga. Mas aí você fala assim, poxa, mas eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, mas isso aqui não é justo, isso aqui não sei o quê. A gente tem visto aí, há um tempo atrás, muitos problemas com energia, fornecimento de água, enfim, os mais diversos. É algo que você trafega no dia a dia, essa busca das pessoas por resposta? É uma parte que a gente atua muito, principalmente porque as pessoas elas não sabem os direitos que elas têm. E muitas vezes, além desse desconhecimento do direito, a pessoa não sabe por onde começar. Eu vou num juizado, eu procuro um advogado, existe muito problema financeiro de custeio de um advogado. Então você percebe que o consumidor, na verdade, ele é muito mal instruído. E essa má instrução não permite ele ter os seus devidos acessos. São dois pontos que eu queria colocar com o senhor. É o seguinte, primeiro é aquela coisa da falta de conhecimento, que eu acho muito importante a gente orientar, mas às vezes as pessoas utilizam de um certo conhecimento para exagerar nos seus direitos, vamos dizer assim. Imagino que, tendo, né, o acesso à lei e o controle disso, deve ser também algo muito frequente no dia a dia de um escritório lidar com essas situações, né? Infelizmente, o que a gente enfrenta muito é a banalização do direito moral. Porque as pessoas começaram a perceber um ponto que elas conseguiam ganhar um dinheiro com a justiça. E esse ponto foi justamente aí. Foi na parte do dano moral, onde as pessoas começam a pedir coisas completamente desconexas. E por conta dessa banalização de pedido, as pessoas que realmente fazem jus a um dano moral, elas podem ter, às vezes, os direitos mais restritos, porque para o juiz começa também a se tornar confuso. Você não sabe mais mensurar. Talvez. O dano moral é algo relativo, né? Como que é o estudo do dano moral, por exemplo? O dano moral a gente entende, falando assim, numa linguagem extremamente simples, é a dor que o ser humano sente com aquela determinada situação. Então, por exemplo... Mas essa dor, você precificar essa dor é algo muito particular. Isso, é algo muito particular e existem algumas instruções que os tribunais emitem para você ter uma mensuração mínima. Mas, por exemplo, você ter um dano estético em áreas não aparentes é um dano moral? Lógico que é um dano moral, mas ele é menos mensurável do que você ter numa área aparente, como, por exemplo, num rosto. Então, você tenta mensurar por essa aflição que gera na pessoa. Mas é algo realmente muito, muito complexo de você estipular um valor. A gente tem vivido aí, nos últimos meses, alguns problemas no que diz respeito ao fornecimento de energia. O que a pessoa tem direito? Porque a gente ouve falar que a grande empresa vai processar a operadora por conta de um prejuízo XYZ, porque ela tem ali como comprovar que a empresa rende R$100 mil por dia de operação. E ela ficou 5 dias parado, então isso é R$500 mil mais um X ali do prejuízo. A dona de casa, que ela perdeu a mistura da semana, ela pode processar
a farmácia, o morador que faz uso de uma medicação que ela consegue através de um plano assistencial, mas ela perdeu isso e ela vai ter que comprar isso na farmácia, por exemplo. São várias histórias, imagino, que você tenha lidado com isso e se depara no dia a dia. Como que a gente pode mensurar o direito de cada pessoa e como ela vai buscar esses seus direitos? Então, essa mensuração de direitos, como a gente sabe que nem todo mundo guarda nota de tudo, se a pessoa tivesse a nota, seria realmente tudo perfeito. Mas como a gente sabe que não tem, você precisa sempre provar indícios. Então, por exemplo, a pessoa que perdeu a mistura, você provando quantas pessoas residem no imóvel. Mas ela pode processar? Ela pode processar. Ela pode processar, mas assim, todo esse cálculo é feito pelos indícios. Então, uma pessoa que faz uso de uma medicação que precisaria estar na geladeira e por conta da falta de energia acaba perdendo o medicamento, a simples comprovação de que ela faz uso do medicamento já gera o direito indenizatório. Agora, esse ir atrás do processo, a gente sempre fala assim, que em tese o melhor dos mundos é você iniciar pelas partes administrativas para, se não resolver, buscar o judiciário. Mas, infelizmente, a Enel, em São Paulo, essa quantificação, essa indenização, ela é quase que impossível. Eles seguem uma normativa da ANEEL e essa normativa ela gera uma restrição muito grande de direitos. Por isso que a gente sempre aconselha, esgote o meio administrativo por uma questão de boa-fé. Mas não deixe de buscar o judiciário. Uma coisa não impossibilita a outra? Não. Eu posso procurar um advogado. Um outro fator que eu li também durante esse processo aí dos últimos meses, que ocorreram o seguinte, não só, porque a gente fala muito das pessoas que ficaram muito tempo sem a energia, mas tem as pessoas que a energia ia e voltava e de repente queimou um eletrodoméstico, queimou uma televisão, queimou um micro-ondas, queimou uma geladeira. Aí a pessoa também tem direito de buscar esse bem novamente? Tem o direito, mas é aquilo que a gente sempre informa. Por exemplo, só a título de exemplo, uma geladeira. A geladeira é um bem que é uma raridade a Enel fazer alguma indenização. Porque eles criam tantas restrições de será que não foi outro problema? Por mais que você tenha lá... Mas isso o senhor diz da forma administrativa. Da forma administrativa. Mas se a pessoa buscar a justiça, ela é legítima. Isso, é porque assim, a parte administrativa, ela é sempre unilateral. É sempre a Enel entendendo o que ela acha certo, a concessionária de energia. Quando você busca o judiciário, você já não fica nessa subjetividade. Existe um nexo. A Enel não está preocupada com o nexo. Ela está preocupada se queimou por pico de energia ou não. A justiça não. Então, o comerciante que, por exemplo, perdeu toda a produção dele, toda, às vezes, carne que estava congelada, ele não vai conseguir... A sorveteria, pô, acabou a energia da sorveteria e estragou tudo. Produto. Eles não conseguem indenização pela Enel. Mas a gente sempre sugere entrar por uma questão de boa-fé, para mostrar para a justiça que você tentou. Só que tem causas que, infelizmente, a gente sabe. A gente orienta a pessoa a entrar, mas a gente sabe que não vai ter êxito. Mas é mais para mostrar a boa-fé da pessoa, do consumidor. De repente, esses protocolos também são utilizados até no próprio processo, imagina? São sempre usados. Você sempre tem que provar que você tentou, por todas as vias administrativas, resolver. Porque, senão, a gente começa a ter uma chuva no judiciário de processos que muitas vezes poderiam ser resolvidos no administrativo. Agora, por exemplo, perda alimentar e medicamentosa, a Enel não cobre. Então, isso fatalmente precisa entrar no judiciário para esses pedidos. Doutor, eu gosto de citar alguns exemplos e o português, claro, o pessoal diz assim, Luciano, não viaja muito, mas eu preciso viajar porque a gente está falando para o Brasil inteiro, então a gente tem que viajar em várias hipóteses.
O cidadão acabou a luz lá 3 horas da manhã e não voltou. E ele tem o rádio-relógio. Sabe que é rádio-relógio ainda, né? Que ele lembra que o pessoal tinha o rádio, agora todo mundo Hoje é o pelo celular. Mas o cara acorda com o rádio-relógio. O rádio-relógio não despertou às 5 horas da manhã porque acabou a luz 3 horas. Uhum. Ele perdeu a hora. Chegou no trabalho atrasado. Tomou uma advertência ou de repente perdeu um serviço. Ele pode, de alguma maneira, processar por conta do serviço não ter sido entregue? Olha, essa é uma causa um pouco mais particular, porque pode ser entendido pela justiça, se você entrar com um processo como esse, por uma minucidade tão grande que não gera um prejuízo de fato. Se você, por exemplo, chegou atrasado e tomou uma advertência, essa advertência ela não reverberou de maneira econômica. Digamos que ele perdeu o voo, por exemplo. Então, mesmo numa perda de voo, a não ser que você comprove que a falta de luz, como por exemplo, você tem um portão elétrico e você não conseguiu saber que o portão estava fechado, é uma coisa. Agora, porque você não acordou. Agora, por você não ter acordado, é uma minúcia muito singela, que o Estado ele não vai manter essa postura de querer te auxiliar num direito. Naqueles casos, por exemplo, como a gente citou da sorveteria, que a pessoa perde todo o produto, além dessa parte, no caso, por exemplo, de uma sorveteria, de um comércio, você tem muito mais as notas ali, ao contrário das pessoas, que de repente não tem a nota do frango, não tem a nota da carne, não tem a nota, né, dos legumes que estragaram na geladeira. Mas essa pessoa ela também pode entrar além do dano material com o dano moral por conta de ter perdido naquele momento a sua alimentação? O dano moral ele pode sim ser pedido num caso como esse, mas ele precisa ser devidamente quantificado. Por exemplo, se acabou a luz e você ficou sem luz por dias, como foi o que aconteceu com muitos comércios, infelizmente, é um caso que sim, existe um dano moral porque existe a perda do produto e, inclusive, pelo estabelecimento ter que ficar fechado, ele deixa de ter qualquer tipo de lucratividade. Então, você consegue sim fazer um pedido de dano moral no caso como esse, atrelado ao material. Não pode só entrar com o dano moral, tem que ser o conjunto. As pessoas têm procurado mais ou menos o judiciário na resolução dos problemas. A gente tem o Tribunal de Pequenas Causas, né, que teoricamente boa parte dessas ações poderiam ser feitas através dele, mas hoje em dia você acha que as pessoas vão atrás da parte administrativa, vou tentar resolver com a empresa, ou tem que buscar mesmo o judiciário? Olha, em causas como energia de luz, as pessoas sempre acabam indo primeiro no administrativo. Agora, outras causas, como por exemplo a Sabesp, é muito comum você ver as pessoas já buscando o judiciário, porque já sabe a postura da Sabesp. Então as pessoas nem perdem tempo com isso. Mas a gente percebe sim um aumento da procura pelo judiciário, mas, ao meu ver, não é o aumento exponencial com a quantidade de danos que existem hoje na capital. As pessoas elas acabam, por desconhecimento, deixando de procurar até mesmo um juizado especial, que é o juizado de pequenas causas, por uma falta de instrução. Elas acreditam que, não vai dar em nada, então por que eu vou entrar? Eu quero entrar nesse tema, o famoso não vai dar em nada, mas depois do intervalo, doutor, porque esse é um tema que eu gostaria de me aprofundar, porque volta e meia, conversando com as pessoas, há um certo tom de, talvez não vou dizer assim que perdeu a credibilidade, mas que as pessoas acabam ficando sem esperança da resolução do problema. Vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Dr. Nelson Montini aqui no programa Cidade na Rede. Rapidinho, eu já volto. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje falando sobre direitos de você, meu amigo, meu telespectador. Doutor, a gente falava sobre as ações, as pessoas buscando seus direitos.
Agora, tem um fator que no Brasil, principalmente, não vou nem dizer que é folclore, porque acaba sendo uma realidade. O período para a resolução do problema. E resolução do problema para o povão é o seguinte: quando é que eu vou receber o que eu estou pedindo através do meu advogado junto à vara? Esse processo todo, ele pode demorar muito tempo, né? Infelizmente, uma das perguntas que a gente mais recebe quando vai entrar com o processo é sempre a mesma. Doutor, quando é que acaba o processo? O processo, infelizmente, a gente sabe quando ele inicia, mas só Deus sabe, talvez nem Deus saiba no Brasil, pelo menos quando ele termina. Infelizmente, o Brasil, ele sofre de um problema estrutural. Nós temos uma baixa quantidade de magistrados, uma baixa quantidade de servidores públicos e uma grande quantidade de processos. Então, existe uma massificação no judiciário que não dá vazão. E essa vazão faz com que tudo fique lento demais. E essa ausência de mão de obra no judiciário é também algo muito prejudicial. E quando a gente diz não tem essa previsão, realmente não tem essa previsão, né? Você pode, imagina, sei lá, de 8 meses, 6 meses a 4, 5 anos. Às vezes uma coisa teoricamente simples, até no grau de importância para a sociedade, né? O problema é sempre o seguinte: no processo judicial existem os prazos. Os prazos eles já são contados em dias úteis. Então, quando você tem feriado, sábado e domingo, esses dias não computam no prazo. Então, isso, mal ou bem, já alonga um pouco o processo. E, infelizmente, essa massificação, só para você ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele determinou que atraso processual é a superação de 100 dias da inércia do processo. Então, isso já 100 dias úteis. 100 dias úteis. Isso já ilustra que o judiciário entende que ele está demorando quando ultrapassa 100 dias. Ou seja, quer dizer, no mínimo 5 meses. Não, porque a gente pegar 20 dias por mês, se a gente for tirar os finais de semana, fora os feriados, você está falando de quase 5 meses. Em um país que a gente tem uma quantidade relevante de feriados. Você acha que isso prejudica um pouco o trabalho e, às vezes, a forma que as pessoas colocam o conceito da nossa justiça hoje? Muito. Porque a pessoa, quando ela busca o judiciário, é por uma ofensa, um direito, seja material, uma lesão. Essa ausência de previsibilidade, de pelo menos você ter uma ideia de quando sai, um prazo mínimo, gera uma aflição. E muitas vezes as pessoas deixam de buscar o judiciário por conta dessa demora em específico. E também, deixam, hoje, as pessoas também estão começando a deixar de buscar o judiciário por uma causa triste, que são as custas. As custas, infelizmente, elas começaram a se elevar, onde as pessoas que não têm justiça gratuita, elas têm a nomeação de um advogado, começa a ficar um pouco custoso. Só que existem maneiras. Porque o advogado é um profissional, ele precisa receber e há um escritório que precisa ter assim, suas contas ali para ser pagas. Mas a gente não está falando nem da flexibilização de honorários advocatícios, porque os honorários é para o advogado. Quando a gente se refere a custas, a gente fala das custas judiciais. Sim. Por exemplo, uma empresa que teve um alto custo de perda por conta da energia, que foi o caso que a gente estava falando, para ingressar com o processo, ela vai ter que pagar 1,5% do prejuízo que ela está pedindo. De custo inicial. Não estamos aqui falando de custas. Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo. Existem as custas de correspondência, existem as custas de buscas, de dados, não estamos nem entrando nesse mérito. Então, as custas, às vezes, chega a desestimular. A pessoa tem que ter um real interesse de entrar com o processo. E, na verdade, ao nosso ver, isso mais cerceia o direito da pessoa buscar a justiça e desestimula. E
qual é a sua experiência, né, na área jurídica? Se depara também com as pessoas, às vezes, utilizando demais o serviço jurídico? Por exemplo, eu já vi gente que quis processar, abriu o pacote de biscoito e, aqui não tem 200 gramas, tem 190, vou processar. A Coca-Cola lá, o refrigerante, né? Não vou falar o nome da marca, mas o refrigerante lá na loja na hamburgueria, botou lá na máquina lá 500 ml, mas o cara botou gás, quando eu fui ver tinha 400. Tem gente que é maluca, assim, tem gente que quer processar qualquer coisa, que processou o vizinho, que o vizinho não quis devolver a bola da criança, enfim. Imagino que isso também é muito responsável, assim como, por exemplo, a gente sempre cita, né? Não tem almoço de graça. Alguém sempre vai pagar essa conta, o jurídico acaba ficando inchado e esse atraso se dá também por conta de tantas ações que são levadas. Tem, porque algumas banalidades elas chegam ao judiciário e realmente tumultuam. Eu, por exemplo, foi um caso extremamente atípico no interior. Eu fiz uma audiência no interior onde a briga era uma galinha. Porque ambos vizinhos tinham galinhas, uma galinha foi pro quintal do outro, ninguém sabia de quem que era a galinha e se processaram. Ah, não, você tá brincando, jura? São casos como esse. Eu amo essas histórias. Sim, são casos como esse que chegam a uma banalidade. A galinha é minha, não, a galinha é minha. Aí a galinha ficou o quê? No orfanato durante o tempo até ser ou pior, no fim, não sei se essa galinha nem tá viva, né? Pô. Mas a galinha, como eram granjas pequenas, eu não sei se uma galinha faria tanta diferença. Mas as pessoas, elas, às vezes, pelo que precisa brigar, não brigam. Pela implicância ali. Às vezes elas brigam por minúcias. E essas minúcias vão parar no judiciário, o juiz precisa dar uma resolução. E tem uma coisa que eu acho sensacional no direito, eu como jornalista, e principalmente na área como eu gosto de atuar, lógico que em algumas ações a gente precisa realmente ter toda a formalidade, mas citar de uma maneira onde a gente conversa, onde a gente está falando com a população. O tribunal em si, né, quando entra na esfera jurídica, ele vem riquíssimo de palavras, de um protocolo que precisa ser seguido. E às vezes eu vejo que vocês se deparam com temas tão irrelevantes, mas vocês precisam abordar da exata maneira como se fosse algo muito importante. E não dá para chegar e falar assim, doutor, por favor, né? Isso aí, ô juiz, pelo amor de Deus, né? De repente não pode fazer um negócio desse. Né? Acaba sendo um pouco antiético ter uma postura dessa. Mas é porque o advogado, ele na verdade, ele nada mais é do que o representante. Então, o papel do advogado acaba sendo representar uma verdade. Então, você, ao defender alguém, é uma representação. Nessa representação, aquilo que às vezes para um não tem muito significado, para o outro tem um grande significado. Então, às vezes, para a gente é engraçado. Às vezes, a dor de um cliente, você fala, nossa, mas por isso? Mas, na verdade, aquilo é muito importante. E como a gente leva isso ao judiciário, a gente leva a um pleito de julgamento. Sim. E por levar isso a um pleito de julgamento, você tem que ter uma liturgia. Porque ali é um ambiente de julgamento, Sim. Não é um ambiente de informalidade. Agora, o que é sempre interessante, que eu sempre falo, é o nosso juridiquês, ele tem que ficar entre o Poder Judiciário, entre advogado, juiz, membro do Ministério Público. Para a população em geral, tem que ser bem explicado. No seu escritório, você chegou já alguma vez e falou para a pessoa, não faz isso não. Não, porque eu quero processar o meu vizinho, porque a filha fica colocando música alta. Aí você chegou e falou, não faz isso não. Já teve alguma vez você conseguiu, não vou nem dizer perder um cliente, mas falar assim para o amigo, não vai, não vamos resolver dessa maneira. A gente faz muito isso, porque o que a gente entende, pelo menos eu como advogado entendo dessa maneira, se você vai buscar o judiciário, ele tem que ter uma relevância, esse problema. Então, problemas muito minuciosos,
a gente desaconselha. Mas não desaconselha assim, olha, esquece isso. Se você vê que realmente gerou um dano, alguma coisa, a gente emprega arbitragem no escritório. A gente faz a mediação, a gente manda uma correspondência, um telegrama para a parte e tenta fazer uma mesa redonda. O advogado pode resolver? Pode, a gente pode fazer isso bacana. no nosso escritório. A gente faz essa mesa redonda e muitas vezes você evita mais um processo no judiciário e você resolve um problema que a pessoa levaria 3, 4 anos, você resolve em questão de horas. Quer dizer, você faz uma pequeno tribunal ali, como se fosse o, bom... Tá bom para você isso aqui? Tá. Bom. Para você isso aqui tá bom? Tá. Legal. Se tá bom para os dois, vamos fazer um documento, assina, problema resolvido. Bacana. Doutor, voltando para serviços, tem um outro fator também, que eu imagino que com a experiência de trabalho, você deve lidar muito com isso. Quando a empresa, porque a gente até falava fora do ar, né? Se todo mundo fizesse sua parte, o mundo não precisaria até de, com todo respeito, mas não precisaria de advogados, não precisaria de policial. Por que policial? Se ninguém pega nada de ninguém, não vai precisar de policial. Mas, até para não ter um complexo de vira-lata, falar que é o Brasil, não, o mundo inteiro tem policial, a gente sabe disso, então, enfim, no mundo inteiro tem gente fazendo coisas erradas. Uns mais, outros menos, mas todo lugar tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deve ser muito dolorido quando uma empresa que deveria entregar um serviço, que, poxa, se está chovendo e caiu poste, que não é culpa dela que choveu, não é culpa dela que caiu a árvore, mas, poxa, vamos colocar 500 pessoas na rua para tentar resolver isso logo, porque os meus clientes, teoricamente, estão com necessidade. E aí vocês entram e tem, eu vou pedir vista disso, eu vou pedir vista, isso aqui não é bem assim. Também deve bater uma revolta em vocês em relação a isso, né? Olha, quando a gente pega processos, e eu falo assim, a gente não faz processos massificados. Quando você faz massificado, a pessoa, infelizmente, a gente sabe que ela é um número e não existe essa pessoalidade do profissional. Mas quando a gente pega alguns processos, a gente vê muitas vezes a certeza de uma lesão de um direito. Só que a gente entende, o colega do outro lado, ele vai fazer a defesa para descaracterizar tudo que o nosso cliente tem direito. Mas muitas vezes gera muita revolta, principalmente por conta de lesões que não se deseja reparar. E às vezes não são lesões que você fala, nossa, são valores voluptuosos. Não, às vezes, para uma empresa desses portes, é um dinheiro de um dia de ganho, de horas. E para a pessoa faz uma diferença muito grande, né? Às vezes faz diferença no mês. É importante, assim. E uma coisa que, talvez uma dica, assim, que o senhor possa passar para as pessoas que estão em casa e que elas se sentem desprotegidas. O que é, efetivamente, assim, o direito que talvez as pessoas deixem passar e, como a gente falou no começo, né, a pessoa nem sabe que tem. Olha, a gente falando especificadamente, por exemplo, de energia elétrica, são, principalmente nesse período agora em São Paulo, dessas chuvas intensas, são todos os prejuízos materiais. A pessoa ela tem direito, sim, às reparações, perda de alimentos, até mesmo de pessoas que usam o home care, né? E às vezes precisam de energia para manter um familiar vivo. Que a gente se deparou com algumas situações como essa no escritório. Então as pessoas elas têm que ter ciência que elas têm sim direito a buscar o judiciário, só que elas têm que ter a ciência do seguinte: por que eu vou buscar o judiciário? Eu tive problema com toda a minha alimentação da minha família, então a pessoa tem que começar a gerar provas disso. Então é fotografia, é mensagem, é protocolo, tudo que a pessoa tiver para gerar os indícios do direito dela. Guardar notinha, pelo menos um mês, né? Olha, essa pessoa, a gente sabe que guardar notinha é algo muito complicado. Às vezes o povo compra um negócio na feira, não tem nota. Mas assim, a própria movimentação bancária gera essa estimativa. Sim. Então, por exemplo, um extrato bancário, um extrato do cartão,
a gente consegue fazer as individualizações para fazer um pedido estimado. A gente nunca vai conseguir chegar no pedido real da extensão do dano. Mas as pessoas elas têm que ter ciência que praticamente todo serviço público que te gerou dano é passível de indenização. Uma coisa que as pessoas não procuram é o famoso estourou o pneu do carro na rua. Às vezes você está andando na Marginal Tietê, por exemplo, cai num buraco, estoura seu pneu. A pessoa põe o step e vai para casa chateada porque ficou sem um pneu agora. Fala mal da prefeitura. Fala mal. Mas acabou aí. Mas isso é passível de processo. A pessoa pode processar. Nos Estados Unidos, se você tropeçar numa calçada mal nivelada, Sim. é causa de processo e é literalmente uma causa ganha. No Brasil isso não existe, porque a população não busca os direitos com frequência. Elas não exigem os seus direitos. Volta e meia eu vejo isso e a gente acompanha também relatos. Recentemente eu tive um relato de uma senhora que caiu numa calçada e a família procurou a dona da residência, mas ela procurou, tipo, queria chamar a imprensa, para a imprensa dar publicidade a isso. E aí, quando me questionaram, né, não, porque você é jornalista, eu falei, gente, imprensa, com todo respeito, mas vocês têm que procurar o advogado, porque, poxa, fazer uma matéria que a pessoa caiu na rua, sei lá, né, com todo o respeito, mas não, eu acho que é muito mais pertinente, e eu senti que era muito mais, eles queriam fazer num tom de intimidar, para tentar resolver naquele administrativo que seria, né, mas era uma coisa pessoal, mas através de uma nota, do que efetivamente eu falei, não, acho que o assunto é tentar resolver de uma esfera jurídica. Né? As pessoas elas têm a mania, porque assim, na verdade, a gente percebe que as pessoas elas começam a ficar receosas de procurar o judiciário por conta de demora, custo e por aí vai. Então elas querem resolver de outra maneira. Então muitas vezes você vê gente procurando a mídia, uma coisa que assim, não falando bem nem mal, mas isso gerou essa visibilidade. Essas patrulhas de consumidor que a gente vê hoje nas redes sociais, TikTok, e que passam também na televisão, elas ensinam muito sobre o direito. Só que, ao mesmo tempo que ela show, né? Ela ensina o direito. Bacana, é algo educador. Mas você tem um problema. As pessoas começam a achar, opa, por que eu vou procurar o judiciário se eu posso chamar a mídia aqui e ficar com 300 câmeras, holofote em cima dele? Eu quero show, né? O povo quer tudo acabar na rede social. Doutor, eu quero agradecer a sua participação com a gente e eu acho que é muito importante essas dicas, porque eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil que passa por problemas que a gente citou aqui, que são realidades do cotidiano, mas que as pessoas às vezes não sabem do seu direito. Então, por favor, deixe até as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar suas dicas, acompanhar suas orientações e entender, né, que a gente, lógico, temos os nossos deveres junto à sociedade, junto ao dia a dia, de cumprir nossas obrigações dentro de uma nação, mas também temos direitos e precisamos brigar por eles. Né? Nós frequentemente postamos, tanto nas redes sociais quanto no blog do nosso site, matérias instrutivas sobre direito. Legal. Então, para o consumidor, para a pessoa que estiver nos assistindo, ela pode acessar ou através do nosso site, que é Montini e Ponce Advocacia, ou acessar nossas redes sociais, que é Montini Ponce Advocacia, para o Instagram, ou as minhas próprias redes sociais, que é Nelson Montini. A pessoa vai conseguir ter pelo menos um material didático aí para ela ter noção dos direitos. Maravilha. Doutor, bom final de ano, muito obrigado aí pela participação com a gente. Sucesso. Espero que em 2025 trabalhe, não trabalhe tanto, mas trabalhe com mais prontidão e que possa resolver o problema de tanta gente. A sua importância dentro da sociedade é muito grande. Infelizmente, já que muitos não cumprem suas obrigações, que tenha pessoas, né, como o Dr. Nelson Montini para poder trazer esse respiro para a população. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.
Tá aí, Dr. Nelson Montini, hoje com a gente, falando um pouquinho sobre os seus direitos. E você, tá cumprindo direitinho? Tem seus deveres também, hein? Não é só direitos, não. Direitos e deveres. É só seguir isso. Se seguir, sabe o que acontece? O tal daquilo que está escrito na bandeira, ordem e progresso. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Grande abraço, adorei esse bate-papo, acho que foi muito legal para poder dividir com vocês todo esse conhecimento e semana que vem eu volto com mais convidados, com mais histórias, com mais personagens aqui no programa Cidade na Rede. Valeu, galera. Valeu, Brasil.